Estamos de volta. Pessoal, comenta se estão escutando o áudio. O vídeo está certo? Estão conseguindo escutar? Muito obrigado pela resposta. Então, enquanto o doutor Vinícius, acho que caiu o link, enquanto ele retorna para a nossa live, eu vou continuar a nossa exposição, continuar tratando tempo até ele voltar. Então, o que acontece com a prescrição intercorrente? Inicialmente não se falava em prescrição intercorrente, porque proposta-demanda, o credor já tinha exercido a sua pretensão. E o Código Civil ele era claro nisso. Ele fala que não ocorre a prescrição enquanto pender o processo, só ao final do processo. Essa foi a primeira etapa, a primeira fase. Depois, uma segunda etapa, que começou ali em 2004, que teve a alteração do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, passou-se a admitir a prescrição intercorrente, mas apenas para aqueles casos que os processos estivessem formalmente suspensos e arquivados. Então, só se falava em prescrição intercorrente nessa segunda fase, quando o processo estivesse ali, lá no escaninho da secretaria, suspenso, sem nenhuma manifestação. Deveria ter, então, um requerimento expresso da Fazenda Pública, um despacho do juiz, determinando essa suspensão, determinando esse arquivamento. Então, o processo ficava lá parado, e após 5 anos, 6 anos, na verdade, 1 ano da suspensão e 5 anos da prescrição, o crédito estaria extinto, a execução chegaria ao seu fim, pelo insucesso. Só que o que acontece? Para isso acontecer, o processo tinha que ficar parado. Só que em muitos casos, mesmo que a cobrança já estivesse assim, fadada ao fracasso, tipo, a pessoa não tem bens para garantir a execução, e mesmo assim o exequente não para de diligenciar atrás de bens, ele fica fazendo pedidos de bloqueio em cima de pedidos de bloqueio, pedidos de penhora em cima de pedidos de penhora, suspensões para oficiar cartório, etc. Então o processo ficava andando de lado, Acaba andando de lado naquele vai e vem entre a procuradoria e o judiciário, e ele não acabava nunca, porque formalmente ele estava em andamento, mas era um andamento inútil, um andamento sem sucesso. Então, no precedente que o doutor Vinícius comentou, foi um divisor de águas. O STJ, na fundamentação do voto dos ministros, principalmente do voto condutor, a gente consegue perceber uma preocupação de política judiciária, uma preocupação em que os processos sem sucesso cheguem ao fim e que nem o juiz e nem o exequente são senhores da prescrição, são senhores do prazo prescricional. Se lermos com atenção a Lei de Execução Fiscal, o artigo 40 fala expressamente: o juiz ordenará, ele é mandatório, portanto, ordenará a suspensão, e transcorrido o prazo de 1 ano, ele ordenará o arquivamento. Então, não é uma faculdade, é um dever. E se não há esse requerimento expresso do exequente e o despacho expresso do juiz determinando a suspensão e arquivamento, isso não importa. Mesmo se não houvesse despacho, esse requerimento, automaticamente vai iniciar o prazo de suspensão e o prazo de arquivamento. Em conclusão, resumindo, o que acontece? Mesmo que não tivesse suspenso ou arquivado o processo formalmente, ou seja, ele está andando de lado sobre vários requerimentos de penhora sem sucesso, é como se estivesse suspenso e arquivado, porque a prescrição vai ocorrer inevitavelmente para esses casos. Quando a gente trata da execução fiscal, a gente chega num momento que é chamada crise da execução fiscal. O que é a crise da execução fiscal? É justamente o não encontrar bens e não encontrar o devedor. Ela chega num ponto em que ela encontra uma bifurcação, ou ela segue com a penhora, e da penhora ela vai para o leilão, embargos e pagamento, ou ela segue outro caminho, em que ela vai para o artigo 40. Não tem terceiro caminho. Ela vai ser efetiva ou ela vai para o artigo 40. Então, do julgamento desse precedente de 2018, se não me engano, é um precedente 1.540.000
553, doutor Vinícius, se não me engano. 1.340.553 do Rio Grande do Sul. Exatamente. Existem dois fundamentos centrais que a gente chama de ratio decidendi, ou seja, o fundamento jurídico que guia essa decisão. São dois. O primeiro é que as execuções que não têm sucesso, elas têm que ser extintas. Portanto, uma política judiciária, ela tem que ter o fim de extinção. E o segundo é que nenhum dos sujeitos processuais são senhores do prazo de prescrição. Então, com esses dois fundamentos, é que o STJ firmou o que é mais importante na prática. Na prática do pessoal que está assistindo a live, que atua em execuções fiscais, o que é o mais importante? Na verdade, são 3 pontos os mais importantes. O primeiro, a prescrição intercorrente ela vai se iniciar a partir da primeira tentativa frustrada de penhora ou de citação. Mas de citação acaba que não tem importância, porque se a citação não tem êxito, vai uma citação por edital logo depois. Então, a citação, na prática, ela acaba não tendo tanta importância. Então, na prática, a importância fica por conta da primeira tentativa infrutífera de penhora. Dessa ciência da fazenda pública, já se inicia a suspensão e a prescrição, independentemente de qualquer outro requerimento. Então, ela só não vai ser extinta pela prescrição se ocorrer um único caso, que é a penhora, a constrição, que o STJ denomina de efetiva. E nós vamos ver o que é uma penhora efetiva. Se não ocorrer essa penhora, essa constrição efetiva, ela vai caminhar para a extinção pela prescrição. A menos que haja isso, ela vai prescrever. Então, 3 pontos importantes, doutor Vinícius. Primeiro, primeira tentativa frustrada de penhora, a ciência da fazenda pública dispara o prazo de suspensão e após o arquivamento e a prescrição. Segundo, só se evita a prescrição por uma penhora efetiva. E terceiro, para tudo isso acontecer, a fazenda tem que ter ciência dessa tentativa frustrada. Beleza. Correto? Só para então a gente sistematizar essas informações que o doutor Ari trouxe para a gente já falou aqui do que é esse instituto, como ele nasce, como que o leading case dá novos contornos para ele, e o doutor Ari já falou de 3 coisas muito importantes, que é quando se inicia esse prazo, ou seja, ele não precisa de nenhum pedido da Fazenda Pública pela suspensão e nem de uma ordem do juiz para a suspensão, ele se inicia automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência de uma diligência ou de citação ou de penhora negativa. Esse foi o primeiro ponto que o doutor Ari trouxe para a gente. O segundo ponto que o doutor Ari trouxe para a gente é que a efetiva citação ou a efetiva constrição de bens, ela tem a aptidão para interromper esse prazo prescricional. Daqui a pouco o doutor Ari vai falar o que é essa efetiva constrição de bens. E eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte, esse leading case, ele disse muito, tanto nas teses firmadas e também muito no embargo de declaração, na ratio decidendi. Então, não adianta você pegar só o acórdão sem ler o que está nos embargos de declaração. Eu diria que eles são até mais esclarecedores do que o próprio acórdão lá de 2018. Os embargos de declaração que foram decididos em 2019 também são. E eu só queria fazer um adendo que os embargos de declaração, eles são expressos em dizer que a citação, tanto por edital ou decorrente do redirecionamento, também tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente. Doutor, então eu vou fazer 2 perguntas. A primeira delas, o que é a efetiva constrição de bens, né? O que a gente poderia entender pela efetiva constrição de bens? E também o acórdão, ele de certa forma deixa claro, mas eu gostaria que a sua análise a respeito, se há um limite ou não, né, dessas interrupções, se elas podem acontecer sucessivas vezes, não, como é que é? Porque na prescrição lá do direito material, ela acontece uma única vez, né, digamos assim, salvo as questões de parcelamento, enfim. Mas, então, fica essas 2 perguntas aí para você tratar para a gente, essa questão da efetiva constrição e se há algum limite para essas interrupções, digamos assim. Então, essas 2 questões, doutor Vinícius, elas são as questões controversas
do tema, não é? Porque o nosso STJ é uma corte de sobredireito, né? É uma corte que trata apenas das questões jurídicas. E com a sistemática dos recursos repetitivos, passou a adotar o que tem sido denominado de teses tributárias fixadas em precedentes repetitivos. Então, nesse precedente, nesse recurso que nós estamos analisando, foi fixado essas diretrizes, essas premissas, esses pontos que a gente esclareceu, né? Agora, essas outras questões, elas estão na riqueza dos casos práticos e elas ainda não foram enfrentadas pelo STJ. E nem se sabe se serão enfrentadas. Provavelmente sim, mas até lá tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O que que a gente pode falar primeiro do primeiro assunto? Eu posso falar a minha opinião e apontar as controvérsias sobre isso. O que que é uma constrição efetiva? O primeiro ponto é porque há casos que a constrição é claramente efetiva, então não se discute. Se tem uma constrição lá, uma penhora, um bloqueio bacenjúdio no valor do débito, é uma constrição efetiva. Se tem uma penhora de um bem imóvel que cobre o débito, é uma penhora efetiva, ou 80% do débito. Então, assim, tem casos que são muito claros. Agora, tem casos que não são muito claros. Por exemplo, se a gente tem uma execução que está sendo cobrado, por exemplo, R$400 mil, e você tem um bloqueio via bacenjúdio de R$500, de R$1.000, isso é uma penhora efetiva? Isso é uma constrição efetiva? Né? Seria uma constrição efetiva? É controverso. Outra questão, se tem uma penhora, por exemplo, de um imóvel que garante a execução, então a princípio está interrompida a prescrição, né? E aí passam-se os anos, e num belo dia o executado sustenta que é um bem penhorável, que é um bem de família que ele não havia sustentado antes. O juiz vai lá e anula. A anulação da penhora feita anteriormente, ela é apta, a penhora nula, que foi anulada, ela é apta para interromper a prescrição. Só para botar um tempero a mais, então, e se o juiz não anula a penhora, se ele decreta a ineficácia, é mais, digamos assim, ele não declarou aquela nulidade daquele ato, mas se ele só disse o seguinte, não, esse ato de penhora ele é ineficaz. É um tempero a mais, né, para a gente... Tem casos que são muito complicados, não há uma resposta ainda. O que há são opiniões doutrinárias e a tese que você, no seu caso prático, no seu processo, você pode sustentar para defender o seu cliente. São teses que podem ser sustentadas, não é tese sem pé, sem cabeça, são teses que devem ser levadas a sério, ainda não foram enfrentadas. E como fazer para enfrentar essas teses, então, esses problemas que acontecem? Então, eu penso que a partir do momento que a gente está caminhando para um sistema de precedentes, já caminhou um sistema de precedentes obrigatórios, né? Que a lei determina que se siga os precedentes. Ao contrário do sistema do common law, né? Que não há essa obrigatoriedade legal, mas mais uma obrigatoriedade que decorre da cultura jurídica daqueles países, né? Então, como enfrentar esses casos? A gente tem que buscar na ratio decidente do precedente como enfrentar esses casos. Duas questões, novamente vou repetir. A execução, ela é ineficaz, está fadada ao insucesso? Ponto 1. Segundo, a penhora que foi feita ali implica o controle dessa prescrição artificiosamente pelo exequente ou pela executada pelo juiz? À luz desses dois pontos, você inicia a apreciar essas questões que ainda estão sem resposta. Você pode usar também a súmula 106 do STJ, se a morosidade é inerente ao judiciário, não se decreta a prescrição. E, por fim, pode também pegar aquela outra questão de que se a fazenda não foi intimada, ou seja, ela não teve possibilidade de agir, não se decreta a prescrição. Mas o mais importante deve ser o seguinte: as execuções fiscais hoje são um gargalo da justiça. Elas se amontoam no judiciário, elas representam uma taxa de encerramento muito baixa. E, como medida de política judiciária, elas têm que ser extintas. Então, se elas, resumindo, no linguajar comum, não adianta ficar dando chute em cachorro morto. Então, se for esse o caso, acho que tem que ser reconhecida a prescrição intercorrente. E a Procuradoria e a Fazenda tem que ser sensível, e se tem sido sensível a esses casos, né? Mas, como a gente começou a tratar, são casos ainda nebulosos, que ainda não têm uma orientação firme.
A segunda pergunta, qual que era mesmo? Foi a respeito do que seria uma interrupção, uma constrição efetiva de bens, e a outra seria se há um limite para os marcos interruptivos. Então, vamos supor, você teve a citação da pessoa jurídica, você teve uma constrição efetiva, mas que não resultou no pagamento total do débito, você teve uma nova citação por conta de um redirecionamento, você teve uma nova constrição de bens efetiva do sócio administrador para quem foi redirecionado. Há um limite para essas interrupções. E só um detalhe, porque o doutor Neto fez mais uma pergunta aqui a respeito dos honorários, e talvez seja hoje a tese em maior disputa. Né? Nós vamos falar do tema que foi afetado, 1229. Só dizer, doutor Neto, que essa é a cereja do bolo, digamos, o tema final que nós vamos tratar aqui, que é os honorários no caso do reconhecimento da prescrição intercorrente. Mas, doutor Ari, se há um limite para as interrupções da prescrição intercorrente? Eu entendo que não há esse limite, pessoalmente, sabe? Porque se está havendo essas interrupções efetivas, a execução não está caminhando para o fracasso, ela está caminhando para o recebimento. Né? Porque a prescrição ela segue o princípio da actionata, correto? Então, assim, a princípio, toda prescrição ela se sustenta nesse princípio. Significa o quê? Se o exequente não está inerte, se ele é diligente, se ele está buscando receber o seu crédito ou defender o seu direito, ele não justifica a prescrição. A prescrição é a punição, a sanção do inerte. Esse é o princípio. Só que especificamente nesse precedente que estamos tratando, parece que o STJ sai um pouco desse princípio e parece que a prescrição, no meu modo de ver, não falo pela Procuradoria, no meu modo de ver, ela foi um pouco desvinculada da inércia do exequente, porque não importa se ele está sendo diligente, ele está tomando todas as atitudes que ele pode tomar, mesmo assim ocorrerá a prescrição. Por quê? Medida de política judiciária de não se levar à frente execuções fadadas a um insucesso. Correto? Agora, se há vários marcos interruptivos no curso do processo de execução fiscal, se são efetivos, a execução não está fadada ao insucesso, ela está fadada ao sucesso. Né? Por exemplo, tem um caso muito interessante na prática, eu examinei na Procuradoria essa semana passada, da questão de que o executado ele se usa de artifícios fraudulentos, de grupo econômico fraudulento, de dolo, fraude, simulação para ocultar o seu patrimônio. E aí, como que fica a prescrição intercorrente? A Fazenda está buscando o seu crédito, ela pesquisa de todas as formas, identifica a fraude, identifica que o executado está ocultando seu patrimônio, está constituindo outras empresas de fachada, transferindo patrimônio, colocando pessoas interpostas para administrar o negócio. Então, esse caso eu analisei essa semana na Procuradoria e defendi que não ocorre a prescrição. Por quê? Porque, neste caso, não segue a mesma linha de entendimento do precedente. O precedente segue o quê? O precedente segue que a execução não vai ter sucesso, a pessoa não tem bens, mas o precedente não examinou, não tem nos fatos examinados pelo precedente casos de dolo, de fraude, simulação, de grupos econômicos fraudulentos. Não tem isso no precedente. Isso não foi decidido. Então, é uma questão que ainda está sendo decidida e os contribuintes que se valem desse artifício têm buscado uma aplicação sem refletir acerca do precedente. No sentido de que o STJ decidiu que começa a contar da primeira tentativa infrutífera. Reconheça a prescrição. Fala assim para o juízo. Só que não é esse o caso. Então, a gente tem que ter cuidado, hoje em dia, na aplicação dos precedentes. Tanto cuidado que a gente tem na aplicação da lei, da Constituição, tem que ter cuidado na aplicação dos precedentes. Então, acho que entra nessa linha de raciocínio. E isso demonstra que conhecer o precedente e saber é o princípio da sua atuação. Mas dali para frente tem muita coisa para se debater e tem muitos pontos de complexidades para a gente enfrentar nessa questão da prescrição intercorrente. Doutor Ari está falando, é o famoso distinguish, né? A distinção do precedente. Sim. Eu vou pedir a licença aqui para chamar o doutor Herbert, né, que entrou aqui, está nos dando a honra, né, de prestigiar
Dr. Herbert, que apesar de não parecer, eu tive a honra de ser aluno dele no curso de Direito da Unimontes. E, enfim, agradecer o prestígio aí, Dr. Herbert, e fique à vontade. Boa noite, meu dileto amigo. Tenho a felicidade de dizer que tenho você como meu amigo e quando ele disse que foi meu aluno, mas é aquela velha máxima que o aluno superou o mestre, na relação que eu tenho com o doutor Vinícius, pois na aula que eu ministrava para ele, ele chegava lá com vários conteúdos que eu nem tinha acesso. Olha, eu te encontrei isso legal para você preparar as aulas, ou seja, não vou falar tanto tempo não, mas uns 15 anos atrás, né, Vi? 10 anos atrás, mais ou menos, 14 anos atrás, ele já fazia diferença como aluno na vida do professor. Então, eu te agradeço por tudo isso e a sua atuação, não só como servidor, mas a sua atuação à frente das demandas da advocacia. Você faz toda a diferença, literalmente, não só na sua área, mas em tudo aquilo que eu te pedi, mesmo você talvez interpretando, eu acho que isso aqui é difícil, você Vi, me ajuda aí que o resto eu resolvo. E agradecer também ao doutor Ari pela disponibilidade também de estar aqui, vocês dois doando tempo. Isso só demonstra como as nossas atividades da OAB de Montes Claros, eu sempre falo, e essa semana já participei de uma live relacionada à OAB Jovem, e deixei bem claro que a importância do trabalho de ter tanto alcance, tantas atividades. Com esse evento que nós estamos realizando agora, já estamos fazendo mais de um evento desde o início da gestão por semana, ou seja, praticamente nós temos trabalhos todos os dias representando no planejamento, na divulgação, na estruturação, para entregar cada vez mais para a advocacia conteúdos de tão relevância com professores e com doutores como vocês. Isso é muito, muito, muito interessante. E só acontece isso porque nós temos as comissões. As comissões fazem a diferença. Eu falo sempre que as comissões são os braços e as pernas. Já justifico aqui pedindo desculpa o atraso, porque eu estava num evento em Pirapora e cheguei tarde, tive um atraso lá, e depois da demanda ainda tive que resolver alguns detalhes do escritório, minha vida profissional e também da OAB. E aí peço desculpa pelos atrasos, doutor Vinícius e doutor Ari, mas eu tenho certeza que vocês conduziram brilhantemente aí. E, mais uma vez, minha fala é de agradecimento e de incentivo para aqueles que estão aqui participando, que das próximas vezes divulguem, comuniquem aos colegas, porque o conhecimento faz toda a diferença na prática da advocacia. Esse estudo permanente faz toda a diferença no dia a dia e, consequentemente, na sociedade. Pois o advogado preparado, a advogada preparada, quem recebe o benefício direto disso é o cliente, é o cidadão e é a sociedade. Já estou finalizando e peço licença para sair mais cedo, conforme falei com o doutor Vinícius, porque tem outro evento da mulher advogada e da jovem advocacia. E convido todas as mulheres que após a live aqui para ir para o Happy Hour lá no Aura. Vai ser muito bem recebida pela doutora Yara, a doutora Graciele, a doutora Graciete, todos os membros e as membros das comissões. Beleza, doutor. Muito obrigado novamente pelo prestígio e dizer que, inclusive, acabou de o pessoal aqui da Procuradoria de Pirapora. Eu também estive em Pirapora hoje. Eu sei que lá foi a inauguração hoje da OAB, mas eu estive em Pirapora para bater um papo com os procuradores do município lá que estão presentes aqui. Mas, mais uma vez, obrigado, doutor Herbert. Fique à vontade. Vai lá prestigiar os outros eventos da OAB que se sucedem, né? São tantos. Obrigado. Por isso que a OAB de Montes Claros eu digo que é diferenciada, porque são vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, para todos os gostos e para todas aquelas áreas temáticas no qual nós nos propusemos a fazer. Então, muito obrigado a todos. Obrigado àqueles que estão aí participando. Obrigado, doutor Vinícius, doutor Ari. E contem sempre também com a nossa diretoria aqui para cada vez mais fazermos eventos. Valeu. Obrigado, doutor. Um abraço. Boa live, que continue todos aí prestigiando e divulgando aí para o pessoal. Um abraço. Valeu. Então, doutor Ari, vamos retomando lá o que a gente estava conversando a respeito da prescrição intercorrente. Só uma primeira pergunta que o doutor Neto fez lá, antes de cair a primeira vez a live, ele fez uma pergunta acerca de se precluso o prazo para embargar. Vamos supor que houve uma constrição e a parte foi intimada a embargar e ela não opôs os embargos tempestivamente, às vezes para alegar essa prescrição intercorrente, se seria possível essa alegação via exceção de presecutividade.
E como esse exemplo que eu dei, como a constrição efetiva ela é um marco interruptivo, imagino que o doutor Neto, quando redigiu, ele não disse isso, mas é um caso que acontece na prática, que é o seguinte: entre a primeira ciência da diligência negativa, seja de constrição, de citação, o transcurso do prazo prescricional intercorrente, os 6 anos, né, que restou definido, e após esses 6 anos há uma constrição efetiva. Isso pode acontecer, acontece na prática. Seria possível a ressuscitação do crédito que foi alcançado pela prescrição intercorrente? Porque lá na ratio decidendi o STJ tratou do tema. E para a pergunta que o doutor Neto fez, vamos supor que a parte não alegou isso nos embargos, ela poderia tratar disso via exceção de pré-executividade? A prescrição é uma matéria que pode ser conhecida de ofício, né? Não há necessidade nem de uma petição do executado para que seja reconhecida. E, além disso, e aqui eu falo do direito tributário, que é a área que eu atuo. No direito tributário, a prescrição, ela extingue o crédito tributário. Ao contrário da prescrição comum, que ela não extingue o direito, mas apenas a pretensão. A pretensão é a possibilidade de exigir, né, o cumprimento de uma prestação. Você pode perder a possibilidade de exigir, mas continuar com o direito. No direito tributário, isso não acontece. No direito tributário, a prescrição extingue o próprio direito. Então, uma vez ocorrida a prescrição, qualquer pagamento que seja feito posteriormente pode sim ser repetido, mas desde que se observe o prazo de prescrição para repetir também, né? A prescrição está presente em tudo. E se não alegado embargos, eu entendo que pode perfeitamente ser alegada a exceção de pré, ou o juízo pode reconhecer, só que também existem algumas questões que têm que ser pontuadas, né? Porque o trânsito e julgado dos embargos, né? A gente tem um princípio do processo civil que chama princípio do deduzido do dedutível, né? Então, há uma eficácia preclusiva da coisa julgada, que se reputam alegadas e repelidas todas as alegações que poderiam ser feitas tanto ao acolhimento do pedido quanto à sua rejeição. Mas, mesmo assim, a prescrição é matéria de ordem pública. E eu já me deparei com casos que ela foi alegada diretamente no tribunal. Você sequer passou na primeira instância, né? O executado foi alegado no tribunal, num recurso que não tinha nada a ver com prescrição. E o tribunal não quis saber. Defendia o efeito devolutivo, a eficácia restritiva do efeito devolutivo, né? Que só se devolve ao tribunal as matérias impugnadas. Mas não teve jeito. O tribunal entendeu na mesma linha de entendimento da jurisprudência do STJ, de que a matéria de prescrição é de ordem pública e pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Então, portanto, não preclui a matéria de prescrição. Tem mais alguns detalhes que eu acho que a gente poderia abordar aqui. A primeira é que o acórdão ele foi expresso também. Pessoal, só um detalhe, quem estiver assistindo, que estiver interessado, no feed do meu Instagram tem um post acerca dessa live. E eu preparei um material que tem todos os trechos do acórdão que tratam desses temas que a gente está falando. Então, quem tiver interesse lá, só faz um comentário assim, ó, tem interesse, quero o resumo, alguma coisa que depois eu envio esse material para vocês, tá? Outras duas questões aqui que eu gostaria que a gente tratasse, doutor Ari, que o acórdão foi expresso acerca da necessidade do juiz delimitar, que o juiz não poderia, de uma forma genérica, lacônica, dizer assim, olha, está prescrito e não delimitar os marcos temporais que ele aplicou ao caso. E a outra questão, que até o senhor fez referência, né, no momento anterior, mas eu acho que talvez a gente poderia tratar com mais vagar, que é a respeito da mora judicial. Né? O senhor fez referência aí à súmula 106 do STJ, que falava da prescrição material, mas o STJ também tratou disso. E quando houver a mora judicial e o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como que isso ocorre? Pessoal, só um detalhe, eu vou pedir para vocês comentarem
o interesse lá no feed do meu Instagram. Aqui na live, depois eu não consigo recuperar esses comentários. Então, comentem lá, por favor, tá? Doutor Ari? A delimitação dos marcos e a questão da morosidade judicial. Olha, a delimitação dos marcos da prescrição nada mais é que um dever de motivação das decisões judiciais. Especialmente depois do CPC de 2015, que trouxe uma regulamentação mais rigorosa nesse sentido, de que o juiz deve enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a decisão que ele está proferindo. Então, assim, a exigência de que o juiz explicite, olha, a Fazenda teve ciência da primeira tentativa aqui. Não teve constituição efetiva por causa disso, disso e disso. É um dever que decorre do dever de motivação das decisões judiciais. A parte tem que poder saber por que está sendo reconhecida a prescrição. Porque se ela não souber, ela não pode sequer recorrer. No caso, a Fazenda Pública, ela também tem direito ao devido processo legal. Não é porque é o Estado em juízo que ela não tem esse direito. Ela tem todos os direitos processuais que o particular tem. Então, ele tem que explicitar, não pode ser uma decisão lacunosa, uma decisão que simplesmente falar, reconheça a prescrição, porque reconheça a prescrição, cita o precedente. Então, no trabalho com os precedentes, há essa necessidade de se enquadrar os fatos no precedente, não só citar o precedente, o que pode evitar prescrições mal reconhecidas, não é, doutor? Então, eu acho que segue essa linha de raciocínio. E a questão da súmula 106 do STJ, ou seja, a morosidade do judiciário, está presente naquele julgado. Ela acaba sendo um princípio geral aplicado ao nosso processo civil, que se espalha na execução fiscal tributária, qualquer tipo de processo, ela vai se espalhar. No seguinte sentido, está lá bem expresso no acordo, se o exequente, ele faz o requerimento, que vai resultar na citação, na constrição efetiva, dentro do prazo de prescrição, mas por morosidade do judiciário, a Constituição se efetiva após, não se reconhece a prescrição, porque o exequente, dentro do prazo que ainda estava em curso, ele requereu aquela medida. E só pela mora do judiciário que não efetivou dentro do prazo. Então, a súmula 106 do STJ se aplica sim. Ela, na verdade, é um princípio geral que deve ser aplicado em mais diversos tipos de casos que a gente analisar. Né? Mas volto a dizer, os casos práticos não são tão preto no branco. Os casos práticos que aparecem, alguns são muito evidentes, fáceis de enfrentar. Outros não são. Outros vão ser enfrentados. Enquanto advogados, nós procuradores somos advogados públicos também, e a gente tem um dever também de cooperar com o juiz, no sentido de facilitar também o trabalho dele, fazendo petições claras, petições concisas, petições objetivas, petições que se preocupem mais com os fatos do que com o direito, porque o precedente o juiz conhece, né? Ou deve conhecer, ao menos. Agora, os fatos, você tem que cooperar, fazer uma petição concisa que aponte diretamente aqueles marcos interruptivos. Isso, além de facilitar o trabalho do juiz, vai fazer com que o seu processo ele ande também mais rápido e vai colaborar com todos que desejam que a justiça seja mais eficaz. O doutor Ari falou aí que há uma zona cinzenta, né, na aplicação prática dos precedentes. Ele não é tão preto no branco. E eu queria só ler um trecho do voto condutor nos embargos de declaração, porque quando teve o acórdão, a Fazenda embargou em diversos pontos específicos, pedindo que o relator clareasse situações fáticas, e o relator, ele proferiu, no decorrer do voto dele, ele fala assim, olha, por fim, deve-se compreender que o repetitivo julgado não tem a pretensão de exaurir todos os problemas referentes à aplicação da prescrição na lei de execuções fiscais no país. E ele ainda fala assim, ó, o Poder Judiciário não é órgão de consulta jurídica, né? Que se deve ter sempre do ponto de partida a solução do caso concreto. Então, ele deixa claro, olha, nós falamos muito aqui, estabelecemos marcos importantes, que foram esses que o doutor Ari abordou aqui até o momento, mas, ao mesmo tempo, ele deixou de dizer sobre muita coisa.
E eu queria tratar aqui duas coisas que ele não disse, mas que a gente sabe que na prática são questões que acontecem demais, né? A primeira delas é a questão do parcelamento do crédito, tanto tributário como não tributário, e aí eu vou até fazer a referência à súmula 653, né, do STJ, que fala a respeito que o pedido de parcelamento tem aptidão para interromper. Então, a questão do parcelamento, né, as consequências de um pedido de parcelamento no bojo dos autos com relação à prescrição intercorrente. E a outra questão que eu gostaria que o senhor tratasse, doutor Ari, é a respeito do que a gente chama das suspensões processuais. Então, por exemplo, houve a constrição efetiva, mas o processo foi suspenso por um embargo, por uma anulatória, pela afetação de um outro recurso repetitivo ou recurso extraordinário com repercussão geral, e em virtude dessa suspensão processual transcorre o prazo da prescrição intercorrente. Então, quais as consequências? Pedir para o senhor abordar tanto a questão do parcelamento quanto das suspensões processuais. Então, o que acontece? Percebam que o precedente e o básico do precedente, com os 10 minutos de live, nós concluímos. Poderia ali, naqueles 10 minutos, falar, gente, tratamos do precedente, o precedente diz isso, a doutrina é isso. Acabou a live. 15 minutos, direto ao ponto. Veja que de lá para cá, nós estamos só problematizando o tanto de casos que pode acontecer nos processos que podem aparecer na minha atuação, na sua atuação, que está assistindo essa live. Então, assim, os pontos que levantados pelo doutor Vinícius são muito importantes. A suspensão da prescrição, ela não é prevista no CTI. Você não tem, falando do direito tributário, né? Não é prevista no CTI, você não tem hipótese de suspensão da prescrição. Então, já começa o primeiro. O artigo 40 fala, não encontrado bem, o juiz suspenderá a execução por 1 ano. E durante esse prazo não ocorrerá a prescrição. E realmente se entende que não ocorre após esse prazo. Essa questão chegou ao STF, sobre a alegação de que não é a lei complementar, é a lei complementar que trata de prescrição tributária, né? Artigo 146, inciso 3, B, né? Então, assim, não é a lei complementar. O que o STF fez? Ela não está tratando de questões materiais da prescrição, mas uma norma processual. Agora, se é realmente uma norma processual, gente, perceba, a jurisprudência, ela constrói, a jurisprudência, ela tem um certo ativismo, ela constrói o direito. Eu entendo que, tipo assim, forçou um pouco a barra falar que não trata de prescrição, porque é nitidamente uma hipótese de suspensão da prescrição, está expresso lá que é hipótese de suspensão. Mas o que eu acho já perdeu relevância, foi decidido um precedente obrigatório do STF. Não há por que discutir mais. Tem que se aceitar. Então, já começa nessa primeira hipótese, que tem essa suspensão, que está numa lei ordinária, que se entende com a norma processual. E tem outros casos que não estão na lei. Por exemplo, o executado opôs embargos. E o embargo foi recebido na embargos da execução fiscal, não tem efeito suspensivo automático, mas ele pode ter o efeito suspensivo. E se ele conseguir o efeito suspensivo, ele vai suspender a execução por anos e anos e anos, até décadas, né? Então, como falar que nesse caso corre a prescrição? Não é razoável se entender isso, né? Então, o parcelamento também é uma hipótese de que, embora o parcelamento, na verdade, é a hipótese mais famosa que nós temos, a hipótese mais corriqueira. Se a pessoa parcela, ao mesmo tempo que interrompe a prescrição, ela se suspende. Então, assim, veja que os casos, eles demandam que você tenha domínio dos princípios que orientam o Instituto, dos princípios que orientaram o julgado, porque com base neles que você vai atuar nesses casos que você não vai encontrar. Você não vai pegar o seu processo, você está no seu escritório, se depara com esse caso. Você vai pegar se você consultar jurisprudência, você não vai achar jurisprudência. Principalmente do STJ, do STF, não vai ter. Você vai ter o copiar, colar, que a gente fala, dos precedentes. Você copia, cola, põe em negrito aquela parte que coincide com o seu caso e resolve o problema. Essa é a hipótese fácil. Tanto que é tão fácil que
Hoje em dia, a inteligência artificial já faz isso, não precisa nem do ser humano estar ali para fazer, né? A gente tem um projeto do STF de uso de robôs. Na Procuradoria, nós já temos uso de robôs na Procuradoria da Fazenda, por exemplo. Mas os outros casos, não. Os outros casos, se não tiver o advogado para analisar, chegar à sua conclusão, defender seu cliente, você não vai conseguir tirar a conclusão. Você precisa saber interpretar os precedentes, raciocinar o sistema jurídico para enfrentar todos esses tipos de casos que acontecem no dia a dia da nossa advocacia. Isso. Só para complementar isso aí que o doutor Ari estava falando acerca do parcelamento como uma hipótese, né, de interrupção da prescrição, porque a jurisprudência entendeu que se enquadrava na hipótese do CTN lá, que fala que importa na interrupção da prescrição qualquer ato do executado que importe em reconhecimento da dívida. E o STJ, ele editou uma súmula, que é a 653, que ele vai até além, né? Que ele não se refere apenas ao parcelamento concedido. Ele diz o seguinte, olha, que o pedido de parcelamento da parte, ainda que indeferido, tem o condão de interromper a prescrição, porque importaria também no reconhecimento da existência do débito. E aí eu quero só fazer um alerta, porque a gente que atua na prática da execução fiscal, é comum você ver a parte, por vezes, quer ganhar algum tempo. Porque, às vezes, o tempo é o que vai salvar a sociedade empresária, ou o executado, ele voltar a ter um faturamento que possa lhe permitir, ou a existência de um refis. E é comum, na prática, você ver o colega advogado atravessar uma petição ao juízo dizendo o seguinte, meritíssimo, o executado tem interesse em quitar o débito, quer saber quais são as condições de parcelamento. Diante dessa súmula do STJ, você pode entender que, ainda que ele não adira ao parcelamento, uma petição com esse teor teria o condão de interromper a prescrição intercorrente. Então, só alertar os colegas aí que, às vezes, isso pode resultar num problema para o próprio cliente. Deixa eu só ver aqui a pergunta do doutor Neto. Verificar-se que houve fraude de simulação de venda justamente para frustrar a pergunta. Doutor Ari, não sei se o senhor quer tratar aqui agora ou depois. Doutor Neto fez uma pergunta aqui. Se depois do prazo da prescrição, ou seja, houve o transcurso do prazo, mas ela ainda não foi declarada pelo juízo, se percebe que houve uma fraude processual, por exemplo, com a simulação de venda de patrimônio para frustrar uma penhora. Eu acho que se assemelha um pouco àquele caso que o senhor abordou, que seria uma distinção do precedente, né? No caso, por exemplo, da interposição, utilização de empresas interpostas para fraudar o fisco, que há nuances que o precedente não tratou e que o caso concreto é que vai nos dizer se é um caso de distinção ou não. Mas me corrija se for distinto disso. Perfeita conclusão. Exatamente isso. Exatamente. Não foram todos os casos julgados. Nós temos um precedente obrigatório que orienta a apreciação dessa questão. Mas tem vários casos concretos que não têm resposta nesse precedente. Não tem a resposta expressa. Né? Você extrai a resposta interpretando esse precedente. Então, eu acho que nesse caso de fraude, acho que não se aplica. Mas volto a dizer, quando eu falo antes que o caso aconteça. Eu não estou falando à vista do caso. E, no final das contas, não tem resposta antes das perguntas. As respostas são depois das perguntas. Então, a princípio, eu não vejo prescrição, mas pode acontecer de um caso concreto ocorrer a prescrição. Isso vai depender do caso que você está analisando. Né? Então, assim... Nós vamos entrar aqui na cereja do bolo, que eu vou tentar abordar aqui o doutor Ari nos falar a respeito da verba honorária. Mas eu gostaria, então, só de tentar sistematizar de forma rápida o que a gente tratou aqui. Que o Instituto da Prescrição Intercorrente, o que ele é, como ele foi transmudado pelo leading case, que não é mais uma questão que pune a inércia, mas agora pune a ineficácia do processo executivo fiscal. O doutor Ari falou, né, do marco temporal do início da marcha, que é quando a Fazenda toma conhecimento de uma diligência infrutífera. Falou dos marcos
interruptivos, que pode ser a citação efetiva ou a constrição efetiva. Falou da zona cinzenta, que é uma constrição efetiva, que é um conceito que está em disputa, que ninguém bateu o martelo, não é uma questão matemática do que é uma constrição efetiva. A gente falou da possibilidade de, ainda que uma constrição efetiva posterior ao transcurso do prazo, em tese, ela não teria o condão de ressuscitar um crédito, né, já prescrito, já alcançado pela prescrição intercorrente. Falamos aqui do dever de fundamentação das decisões, que o juiz tem que fixar os marcos temporais, ele não pode só de uma forma genérica ou lacônica dizer que decreta a prescrição intercorrente. Falamos da mora judicial, que a mero transcurso do prazo, se decorrente de uma mora judicial, não seria apto a ensejar a decretação da prescrição intercorrente. Falamos da necessidade de intimação do exequente para a ciência de eventual diligência negativa para que a marcha tenha início. E falamos do parcelamento e das suspensões processuais, se isso teria o condão ou não de ensejar a prescrição intercorrente. Mas o tema que está mais em disputa nesse momento é a questão dos honorários. Vamos supor, eu vou dar alguns casos concretos, doutor Ari, e gostaria que o senhor se manifestasse a respeito. A primeira questão é a seguinte: se a prescrição intercorrente ela foi decretada de ofício pelo juízo, ainda que a parte não tenha alegado, haveria incidência de honorários advocatícios? Vamos supor que a parte invocou a existência da prescrição intercorrente e a Fazenda concordou com essa alegação da parte. Incidiria honorários advocatícios? E mais, vamos supor que a parte alegou a existência da prescrição intercorrente e a Fazenda não concordou com a alegação. Apresenta uma versão que diz, não ocorreu. Mas o juízo decreta a prescrição intercorrente. Seria cabível a verba honorária? Nós estamos perguntando sobre um tema, mas estamos dando 3 colorações distintas. Eu gostaria que o senhor se manifestasse a respeito. Eu acho que esse é um dos assuntos mais relevantes. Eu acho que é o assunto mais do momento sobre a prescrição intercorrente, né? Primeiro, como que o STJ entende? Depois, o que nós podemos discutir sobre? O STJ, ele julgou um recurso, mas não julgou pela sistemática dos recursos repetitivos. Ou seja, tem um precedente sobre esse assunto do STJ, mas ele não vincula outros tribunais. Mesmo assim, foi um precedente de um dos órgãos do STJ. O STJ tem vários órgãos, então a gente tem primeiro as turmas. As turmas, elas compõem sessões, e as sessões vão compor a Corte Especial, que é o órgão máximo, como se fosse o pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, esse precedente é da Corte Especial. Eu acompanhei esse julgamento ao vivo. E é notório, é muito assim, expresso, a gente vê a diferença de julgamento no precedente obrigatório e no precedente não obrigatório. Por exemplo, nós só tivemos uma sustentação oral de um procurador do Estado. Mais nada. Não tivemos mais debates. Não tivemos votos vista, não tivemos muitos debates dos ministros, sabe? Então, não poderia realmente ser um precedente obrigatório. Tanto que quando teve esse julgamento, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube comentando esse julgamento. E nele eu falava, essa questão não está encerrada. Essa questão ainda vai ser submetida a recursos repetitivos. E foi. E hoje temos um tema repetitivo na STJ que está pendente de apreciação. E nisso, nós da advocacia pública temos que prestar atenção, e os advogados também, porque há determinação da suspensão dos processos sobre o tema, né? Então, por vezes o juiz pode se esquecer de que há essa determinação de suspensão e acaba julgando, mas é para ficar suspensa essa questão até o STJ decidir. Nesse precedente, que não é vinculante, o que o STJ entendeu? Ele entendeu que não cabem honorários sucumbenciais no acolhimento da prescrição intercorrente. Mesmo se a Fazenda se recusa a reconhecer, mesmo se a Fazenda recorre da decisão que a reconhece. Então, o executado alegou a prescrição intercorrente. A Fazenda não concordou. O juiz deu uma sentença recorrendo.
A Fazenda recorre dessa decisão para o tribunal. O tribunal reconhece, a Fazenda recorre para o STJ, recorre para o STF, recorre. Ao final, se ela perder, não há honorários, segundo esse precedente. O estado da arte hoje é esse. O que o STJ vai decidir? Nós não sabemos. Mas o que nós podemos comentar sobre esse caso dos honorários de sucumbência? Muito bem pontuou o doutor Vinícius, que ele pode ser... Tem 3 colorações, né? 3 casos. Primeiro, que o juiz reconhece de ofício. Segundo, que o executado alega e a Fazenda concorda. E o terceiro, que a Fazenda não concorda, né? Seguindo o entendimento que eu acabei de comentar, se com a Fazenda resistindo não cabe honorário, então não caberia honorário nunca, né? Mas não sabemos se o STJ vai manter essa posição. Por exemplo, o TJ de Minas Gerais tem uma jurisprudência pacificada que cabe honorários, principalmente no caso de resistência da Fazenda. Tem inúmeros julgados do TJ sobre isso, mas esse julgado do STJ é superior, embora não vinculante. Então, assim, se o juiz reconhece de ofício, o executado nem precisou contratar um advogado. Eu acho que seria um absurdo se fixar honorário de sucumbência nesse caso. Imagina, você tem uma dívida e nem sequer constitui, vai falar, não tenho dinheiro para pagar mesmo, vou deixar lá, vou viver minha vida. De repente você recebe uma cartinha, você tem dinheiro a receber, porque o juiz reconheceu a prescrição intercorrente e me condenou a Fazenda a pagar honorário. Não tem sentido isso, não tem sentido. Então está excluído essa hipótese. A segunda hipótese é que a Fazenda reconhece o pedido do executado. Eu entendo pessoalmente que não cabe honorários. E dificilmente acho que o STJ vai entender diferente. Pelo seguinte, olha, a execução fiscal, ela é proposta de forma cogente, é obrigatória ser proposta pela Fazenda Pública, pela indisponibilidade do crédito, né? Então, assim, mas às vezes o devedor pode simplesmente não ter dinheiro. Então, o caminho vai ser a extinção pela prescrição intercorrente. Então, você punir a Fazenda 2 vezes, uma pela perda do seu crédito e depois pela sentença de reconhecimento da prescrição, quando ela própria não se opõe, eu acho que também não é razoável esse tipo de raciocínio. Agora, a terceira hipótese, que a Fazenda resiste, eu sou procurador, mas não falo pela Procuradoria, novamente, eu falo como estudioso do direito tributário e tal. A Fazenda, obviamente, ela defende que não cabe honorários. Mas, pessoalmente, eu acho que é uma questão que merece ser debatida, porque é como se a gente colocasse a culpa de tudo no executado. Fala assim, você é mal pagador, você tem mais que tomar mesmo e tem que levar a sentença. E não... Porque o executado teve que contratar um advogado para arguir. Depois, o juiz estava prescrito essa cobrança, o juiz reconheceu e a Fazenda não reconhece, ela insiste. Veja que se a gente colocar, partir do princípio que não cabe honorários, o que isso provoca no comportamento das partes? O que isso provoca, não daquele processo, o que isso provoca no comportamento dos atores judiciais, dos atores jurídicos? Primeira consequência, do lado da Fazenda, se não tem honorários, eu vou mais contestar mesmo, não importa que está prescrito, eu vou contestar. Isso gera litigância, mais processo. A gente não quer isso. O que isso vai provocar também? Vai provocar também um acúmulo de alegações ali e vai entupir todo o judiciário com esse tipo de alegação. Eu acho que a Fazenda Pública, e isso é um princípio que está no processo, que está em todo o direito, né? Por dever de lealdade, por dever de boa-fé, ela tem obrigação de reconhecer quando o crédito está prescrito. Já está ultrapassado a época, que os procuradores da Fazenda, os procuradores do Estado, têm que recorrer de tudo. Entende? Eles têm que agir de boa-fé e têm que reconhecer. Por exemplo, na Procuradoria da Fazenda Nacional, nós temos dispensa de defesa em toda hipótese que houver precedentes obrigatórios favoráveis ao contribuinte. Então, se o STJ decidir um tema e o contribuinte tem uma pretensão no mesmo sentido, nós não precisamos recorrer. E a matéria de prescrição, a gente tem um precedente. Agora, essa riqueza de casos que nós tratamos, que eu tratei junto com o doutor Vinícius, essa zona cinzenta, você não necessita de um precedente obrigatório, não. Já está lá o precedente, os princípios para você analisar. Você pode reconhecer, sim, porque
e afastando, inclusive, a possibilidade de sucumbência. Se você tira a sucumbência, o processo vai caminhar para onde? E outra, os honorários não são para o executado, os honorários são para o advogado dele, e é uma verba alimentar, né? Estamos aqui numa live pela OAB, então, assim, eu tenho minhas dúvidas sobre a correção, minhas dúvidas pessoais, minhas, não da Procuradoria, da AGU, sobre esse não cabimento de honorários quando a Fazenda ela resiste. Agora, talvez o doutor Vinícius tenha um posicionamento diferente, hein, doutor? Eu só queria fazer alguns comentários específicos a respeito disso, porque assim, o STJ, ele, na verdade, a jurisprudência, logo após a fixação dos precedentes, essa questão bateu no STJ sobre a fixação dos honorários. E o STJ ele foi uníssono, né, em decisões de turmas, ao dizer isso que o doutor Ari falou, olha, se a prescrição intercorrente foi decretada de ofício, sem provocação do executado, não cabe honorários. Se houve quem suscitou a prescrição intercorrente foi o executado, mas houve concordância da Fazenda, também não há sucumbência. E a lógica disso foi o seguinte, olha, a sucumbência ela tem a ver com o princípio da causalidade. Quem dá causa a uma demanda indevida é que deve arcar com o ônus sucumbencial. Quando a Fazenda ajuizou a execução fiscal, ela era devida. O fato do transcurso do prazo ter gerado a prescrição intercorrente não quer dizer que ela era indevida quando foi ajuizado. Então, nessa segunda hipótese, em que a parte suscitou e a Fazenda concordou, também restou afastada com o princípio da causalidade. Só que houve uma dissonância no STJ de decisões de turmas com relação a quando a parte suscitou a prescrição intercorrente e a Fazenda resistiu àquela alegação. Ela disse, não há prescrição. Se o judiciário reconheceu, você teve precedentes de turmas no STJ dizendo cabe a fixação dos honorários. Só que, como disse o doutor Ari, isso bateu na Corte Especial sem ser um precedente qualificado. A Corte Especial falou, não cabe honorários. Houve a afetação de um tema, e esse tema hoje é o tema 1229. Então, quem quiser acompanhar o tema repetitivo 1229 do STJ, que está lá, que, como o doutor Ari disse, determinou a suspensão dos feitos em território nacional que tratem dessa controvérsia, e vai decidir a respeito desse caso quando há a resistência da Fazenda Pública. E só um detalhe que teve um tempero adicional nessa discussão, porque foi o seguinte, como o doutor Ari falou, a previsão da existência da prescrição legalmente, ela só vem em 2004, lá na Lei de Execução Fiscal. O CPC, em 2015, ele previu esse instituto para as dívidas civis, só que ele não entrou em detalhes. Ele virou e falou o seguinte, olha, suspende por um ano a execução, se não encontrar bens, após esse período começa a contar a prescrição intercorrente. Só que ele não entrou em detalhes. Após o precedente do STJ, o CPC veio e foi alterado por uma lei em 2021 que deu os contornos que o leading case da execução fiscal tinha dado. E uma das previsões que o CPC trouxe foi no 921, parágrafo 5º, que disse lá expressamente, o 921, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não gera ônus para as partes. Ele fala, quer ver a redação? Cadê? Eu copiei essa redação aqui. Ó. O juiz, depois de ouvidas as partes, poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo extinguido sem ônus para as partes. Só que, como disse o doutor Ari, eu concordo que nós estamos numa zona cinzenta. Se a Fazenda Pública, ainda que ela tivesse elementos para concordar, ela ainda assim discorda, eu acho que é uma questão que está em disputa. Isso, alguém postou aqui, exatamente. Lei 14.125, 195, que alterou a redação lá do CPC. Então, esse tempero adicional de você ter uma previsão que no CPC só se aplica subsidiariamente à execução fiscal, mas ela dá um tempero adicional. O que eu acho é que o doutor Ari levantou, que é o seguinte,
a zona cinzenta, ela é um pouco mais do que a letra fria da lei ou do precedente. O que é importante a gente saber é que está em disputa e é o tema 1229. Sim, sim. Basicamente é isso. Eu acho que o doutor Neto até tinha feito uma pergunta também sobre isso, e aí eu acho que está respondido. Tem alguma coisa aí, doutor Ari? Olha, assim, eu só queria, tipo assim, para esclarecer o pessoal que está assistindo, a questão o que orienta a sucumbência. O CPC, ele é claro a falar que o vencido paga honorários, ou vencido paga honorários ao vencedor, né? Então, é um princípio que chama princípio da sucumbência, que tem o mesmo nome da verba de sucumbência. Então, aquele que perde, paga honorários para o que ganha. Mas, em alguns casos, isso não seria justo. Por exemplo, um caso clássico, que isso não é justo e segue outro princípio. No caso, outro princípio, o princípio da causalidade. A fazenda vai e penhora um imóvel, né? Beleza. E aí se descobre, posteriormente, que o imóvel não era do executado. Então, nula a penhora. Correto? Correto. E o proprietário atual do bem apresenta embargos de terceiro, que é a ação cabível quando você é proprietário do bem, que é penhorado na execução de um processo que você não é parte. E o embargo vai ser acolhido, porque o bem não é do executado, é do embargante. Mas perceba, seria justo a fazenda ser condenada em honorários por ser vencida nesse processo? Não. Por quê? Porque quem deu causa à demanda foi o embargante ao não transferir o bem para o seu nome. Então, para deixar claro que o princípio da causalidade segue esse raciocínio. A gente tem os dois princípios. Então, como muito bem falou o doutor Vinícius, o caso com o STJ aplicou esse princípio da causalidade, está expresso no acordo, né, nos votos dos ministros. E cabe a nós, então, nesse tema relevante, que é muito relevante, porque envolve valores enormes, né? A gente tem execuções fiscais enormes e assim... E é muito importante para a advocacia, muito cara para a advocacia esse tema, doutor Vinícius, porque envolve a verba dos advogados, a verba alimentar dos advogados. Então, se não for cabível honorários sucumbenciais nesse tipo de alegação, o profissional, quando for pegar um tipo de causa que ele verificar que é a prescrição intercorrente, ele já tem que se preparar para ficar apenas com os honorários contratuais. Ele já vai sabendo que vai deduzir a alegação e, se ganhar, não vai ter nenhum centavo da fazenda, vai ter só do seu cliente. Então, sabemos que muitas das execuções, algumas são enormes e outras são pequenas. Então, esse tema do STJ, ainda pendente, a gente tem que acompanhar ele de perto, porque ele vai ter muitas repercussões. E certamente a OAB, o seu órgão federal, vai estar presente lá na tribuna dessa vez, lá fazendo sustentação oral, e certamente vai ter muitas bancas famosas fazendo essa sustentação oral, então vale a pena, quando for marcado o julgamento, que nós acompanhemos. O julgamento ao vivo é transmitido pelo YouTube em tempo real. Você pode acompanhar os votos dos ministros, dos pedidos de vista. É muito interessante você ver as sustentações orais. E eu creio que assim a gente... Claro que a gente não esgotou o tema, né? Porque é um tema que não vai esgotar nunca. Mas a gente conseguiu trazer, primeiro, o doutor Vinícius, ele é um mestre em resumir, em deixar absolutamente claro coisas que não são tão claras. Ele é mestre em deixar coisas que são mais complexas, simples, de fácil entendimento. Ele é um ótimo professor. Então, assim, ele resumiu muito bem o que nós tratamos nessa live. Primeiro, aqueles aspectos centrais, e depois as discussões. Nós tivemos mais discussões do que uma live expositiva. Porque a exposição, você pode pegar qualquer manual. Você pode pegar qualquer manual ali na biblioteca da sua faculdade ou comprar pela internet, que tem exposição. Mas essa discussão dos casos práticos, essa problematização, isso aí já demanda uma certa experiência nos casos práticos, uma certa experiência na atuação. E é isso que eu queria trazer para vocês nessa live. Trazer essa experiência prática, trazer uma ótica de que há mais perguntas do que respostas, né? Então, assim, eu agradeço o convite de Vinícius. Vamos seguir juntos em próximas lives, que nós temos mais 2 lives juntos, uma semana que vem e outra na próxima. E eu queria convidar a todos para estar presente nas nossas lives, que vamos tratar a primeira da extinção das execuções de baixo valor e a segunda
Ou ao contrário, doutor Vinícius? Não É estou isso me mesmo. lembrando. Agradecer, doutor Ari. E é isso, reforçar o convite que o doutor Ari está fazendo, que na próxima semana, quinta-feira, esse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos ter a live sobre as execuções, a extinção das execuções de baixo valor, que é o tema da moda na execução fiscal, é esse. Né? Uma decisão de dezembro do STJ, uma resolução de fevereiro do CNJ, então, semana que vem. E na outra semana nós vamos tratar do redirecionamento, que também é um tema enorme com diversas repercussões. Na semana que vem vamos estar eu, doutor Ari e doutora Paula, que é procuradora do município de Montes Claros, e na outra live, que é a do redirecionamento, estaremos eu, doutor Ari e doutora Thelma, que também é procuradora do município e professora da Unimontes. E houve uma pergunta aqui, doutor Cláudio Reginaldo, sobre a live se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. O próprio colega da OAB aqui respondeu que vai ficar gravado. E eu também vou colocar lá no canal do YouTube. Então, quem tiver interesse, lá na minha bio aqui no Instagram, tem lá um link para o canal do YouTube. Nós vamos colocar lá. Provavelmente o doutor Ari também vai colocar lá no canal dele. Enfim. Doutor Ari, basicamente é isso. Agradecer. Se tiver mais alguma pergunta, gente, senão nós vamos encerrar por aqui. Brigadão, doutor Ari. Se tiver alguma coisa aí a mais para acrescentar. Só tenho a agradecer mesmo, doutor Vinícius. E a gente se vê na próxima semana. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Quem quiser o material, me chama lá no Instagram. Valeu.